Já vamos se preparar para a Libertadores e suas emoções já agora quinta-feira. Flamengo enfrenta Deportivo Táchira e vamos conferir aqui na ESPN Brasil Sport Center todos os detalhes, beleza? Antes de mais nada, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like para ajudar o parceiro aqui, compartilha, comenta, diz aí como vai ser a estreia do Flamengo na Libertadores, na Venezuela. Créditos para ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição e bora conferir os detalhes. O Corinthians joga contra o Huracan, também exclusivo da ESPN e Disney+. Falamos agora do Flamengo e o Pedro Henrique Torre tem todas as informações pra gente. O Pedro tá voltando. Valeu, pessoal. O Flamengo empatou em 1-1 com o Internacional neste fim de semana, estreia no Campeonato Brasileiro. E na quinta-feira, com transmissão da ESPN, tem Deportivo Táchira e Flamengo, estreia do time rubro-negro na Libertadores. É uma logística um tanto quanto complicada. O Flamengo penou bastante para conseguir um voo direto para San Cristóbal, na Venezuela. Inicialmente teria que fazer um trajeto alternativo, de repente ir para a República Dominicana, depois tentar ir de ônibus. Não estava conseguindo nenhuma companhia aérea que fizesse um voo direto, mas de última hora conseguiu sim. Então o Flamengo vai para San Cristóbal na quarta-feira, mas vai fazer antes uma escala em Manaus para reabastecimento da aeronave. Sai meio-dia do Brasil e a previsão de chegada às 19 horas em San Cristóbal. Não vai fazer nenhum treinamento na Venezuela, não tem campo de treinamento, não conseguiu o CT, então vai direto para o jogo. A atividade vai ser feita no Brasil e aí segue para a Venezuela. Em seguida, logo depois de enfrentar o Deportivo Táchira, o Flamengo segue para a Bahia, onde no fim de semana aí enfrenta o Vitória no domingo, 18h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Logística aí, o Flamengo vai ficar um tempinho fora do Rio de Janeiro. Boa notícia é que o Léo Pereira, que sofreu aquela pancada no joelho, assustou contra o Internacional, se reapresentou, não tinha mais dores, e aí foi examinado, não sofreu nenhuma lesão, fez um trabalho regenerativo. O Gerson, por sua vez, pode ser que tenha condições de retornar para o Deportivo Táchira, ficou fora da estreia do Brasileiro, aquelas dores que tiraram do jogo, inclusive contra a Argentina, pela seleção brasileira, já está fazendo ali alguns trabalhos, pode ser que volte. O Danilo Arrascaeta, com lesões musculares, ainda deve levar mais um tempinho, o Flamengo trabalhando para recuperar esses jogadores. Boa, daqui a pouco mostramos o Pedro voltando aos treinamentos. Mari, aquela história também das dificuldades que a Libertadores impõe, até mais do que os próprios times. O Deportivo Táchira, por exemplo, é mais difícil pela logística do que pela equipe, né? Fato. É claro que a gente está falando do Flamengo, que tem, acho que, condições maiores do que qualquer outro clube para poder entregar para os seus jogadores um conforto, se é possível, né? Diante desse trajeto tão complicado. Descanso difícil, você perde dias ali que poderiam ajudar num treinamento, numa tentativa, né, de você passar alguma coisa aos jogadores. Mas o Flamengo, além de tudo, é mais time. Assim, acho que mesmo que na cabeça do Felipe Luiz ou, né, no entendimento com direção ao Campeonato Brasileiro seja prioridade, enfim, acho que conquistar um Campeonato Brasileiro para o Felipe Luiz, esse curto tempo, 1 ano de carreira profissional como treinador, não tem nem o que falar. Mas dá para dividir com Libertadores. Os outros jogadores, o Flamengo tem pelo menos 2 ali em cada posição que mantém um nível altíssimo, que quase que diante de todos os adversários que participam dessa Libertadores. A volta do Pedro é muito aguardada, muito aguardada. A gente viu, inclusive agora contra o Internacional, o Juninho perdendo oportunidades que talvez o Pedro, né, não perderia. Então passa por isso também esse momento do Flamengo de produzir tanto e na hora ali da definição da jogada pecar. Mas tem condições absurdas de já dar esse pontapé inicial de Libertadores com 3 pontos. Pois é, André, tem isso, né? A logística é difícil, o Flamengo consegue facilitar, até uma logística complicada que seria para qualquer outra equipe.
Então, o mais difícil é realmente chegar lá do que o Deportivo Táchira. Nem treinamento vão conseguir fazer na Venezuela. Isso não deveria ser assim, né? Se não me engano, o Atlético Mineiro fez uma viagem de mais de 20 horas para chegar na Venezuela no ano passado também, né? Essas coisas têm acontecido e, assim, eu acho que a Conmebol, como organizadora da competição, precisa estar atenta a esse tipo de situação, porque você precisa garantir que todas as equipes vão fazer o trajeto que é o mais simples, né, do ponto de vista de escala, tempo de voo e tal, e pelo menos vão conseguir fazer pelo menos um trabalho antes de jogar. Não dá para você transformar a competição numa corrida maluca em que cada um tem que se virar aí para fazer o que dá e às vezes fazer a opção menos pior, que foi o caso do Atlético, com uma viagem longuíssima, e provavelmente é o caso do Flamengo, agora, para estrear na Libertadores. Tecnicamente falando, não há comparação, mas essas coisas ajudam a equilibrar o encontro, né? São dificuldades que uma equipe, seja qual for, não deveria passar. Pois é, os jogadores lá do Deportivo Táchira esperando, né? E aí treinando para esperar o Flamengo. Claro que eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o Flamengo. Bom, falamos desse jogo contra o Deportivo Táchira, dessa estreia do Flamengo, e falamos agora de uma ótima notícia, que é a volta do Pedro aos poucos. Depois de 7 meses dessa grave lesão no joelho esquerdo, ele foi liberado pelo departamento médico, voltou a treinar com o grupo lá no Ninho do Urubu. Pedro ainda está cumprindo um cronograma individualizado, mas já não consta mais na lista de jogadores no departamento médico. A expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo já em abril. E abril, André, começa amanhã. Demorou, mas chegou. O Flamengo pode fazer uma contratação no meio da temporada, né? O sentimento é esse. E não é de um jogador que chega para compor o grupo, né? Como a gente fala muitas vezes. É um titular absoluto, um jogador diferente, um jogador de seleção. A saída do Pedro custou muito ao Flamengo, evidentemente. Primeiro a ele, claro, né? Mas ao Flamengo também. Comece a chorar. E esse retorno que é tão esperado, com todos os problemas, né, que essas longas ausências normalmente geram. É difícil voltar, existem pequenos probleminhas que acontecem no caminho. Tomara que o caso do Pedro seja diferente, ele não tenha que lidar com essas coisas todas, mas de qualquer maneira já poder fazer o mesmo tipo de treinamento que os companheiros, estar no grupo, já visualizando o jogo em que ele vai voltar, é uma coisa muito boa. E o Flamengo tem mais um problema a apresentar para os adversários, que é esse time do Felipe Luiz com o Pedro em campo. Pensei que era um problema para o Felipe Luiz também, né? Porque assim, estava bom sem ele e com ele, então tá muito melhor. Eu ia falar exatamente nesse aspecto, assim, porque por vezes outros jogadores que passam por esse tipo de lesão, que deixam fora, né, durante boa parte do ano, não só de uma temporada, mas do ano, precisam, às vezes, retomar ali uma disputa, né? Você viu alguém ocupando esse espaço, porque a vida continua para o clube. No caso do Pedro, ele não vai precisar. Assim, é claro que o Felipe Luiz ele encontrou alternativas, não alternativas que façam o que o Pedro faz, mas alternativas de um time desempenhar sem a figura do Pedro. Então, ele chega, ele retorna dentro de um grupo, inclusive melhorado pelo treinador, né, pelo Felipe Luiz, e é uma baita notícia para o Flamengo, para o restante da temporada. Mas é importante o que o André falou, a gente torce muito para que essas mini lesões, né, musculares, que tire o jogador algumas semanas desse retorno, o Pedro não precise passar por isso. O Felipe Luiz sente falta de um jogador como o Pedro, André? Ou todo mundo sentiria? Porque todo mundo precisa de um jogador. Todo treinador que não pode utilizar um jogador no seu grupo com a qualidade do Pedro sente falta, né? Claro. É até estranho, né? Porque o Flamengo tem tanta gente boa em todos os setores, mas o ataque, ao longo dessa última era, assim, dos últimos vários anos, tem sido um setor em que o Flamengo tem muita gente, né? O Pedro é um desses jogadores, ele conseguiu o espaço dele de uma forma muito clara, né? Ele está estabelecido, e quando esse jogador é perdido por uma lesão grave que, né, exige uma ausência muito longa, é um golpe para o time, né?
Não é uma coisa casual. Assim, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai se virar aqui. E o Flamengo, antes do Felipe Luiz, um período com outra comissão técnica, mesmo sem o Pedro, sofreu muito. E agora, assim, a possibilidade da volta dele já sendo trabalhada é uma outra coisa, né? Então, assim, a diferença que ele vai fazer quando voltar é uma boa medida da falta que o Felipe Luiz sentia dele. Ô Mari, e estamos colocando o Flamengo como favorito em tudo. Vai jogar Campeonato Brasileiro, favorito. Libertadores, favorito. Copa do Brasil, favorito. E o quanto a chegada do Pedro, a volta do Pedro, faz o Flamengo ser ainda mais favorito? Eu acho que talvez reforce o favoritismo, né? Assim, o Flamengo já é favorito. Eu não sei se ele se torna muito mais favorito, mas reforça o poder que tem de grupo, de trabalho, de individualidade. O Pedro decide partidas, assim como outros jogadores do Flamengo também decidem partidas. Mas a figura dele já foi muito importante. Poderia ter dado até uma sobrevida para o antigo técnico do Flamengo, porque ele sai, a lesão vem, né, no momento ali de trabalho do Tite, que torna ainda mais público um problema com o Gabigol, que, entre aspas, seria o substituto do Pedro. Então, até nisso, né, o Pedro poderia ter interferido. Mas com o Felipe Luiz, a tendência é um time melhorado para potencializar o Pedro ainda mais. E aí chegou, tá pronto, ele é titular? De cara, assim, André? Eu acho que sim. A qualidade dele sugere isso. 100%, né? Quando eu penso no Flamengo favorito e a distância do Flamengo tecnicamente em potencial aos outros, eu já coloco o Pedro. Sim. Porque o Pedro vai jogar. Ele pode não jogar essa semana, na semana que vem, mas abril tá aí. Que não seja em abril, ele vai jogar. Ele vai jogar no sentido de poder fazer o estrago que normalmente ele faz quando ele está em campo. O Flamengo vai poder contar com ele durante a parte mais importante do ano. Então eu já calculo a presença do Pedro e acho que ele é o jogador para fazer a função dele no time do Felipe Luiz nas partidas mais importantes, quando o Flamengo precisar da sua principal força, os jogos decisivos que o Flamengo pretende disputar nesse ano. O retorno dele é dentro de um contexto muito favorável, né? Porque se a gente já viu outros clubes perderem esse tipo de jogador, essa peça importante, e não conseguir ter uma sequência depois disso, né? Se a gente pega o Palmeiras, que também é tão favorito a outros títulos, não tão quanto o Flamengo hoje, mas favorito. Hoje o Paulinho é visto talvez como um jogador que possa resolver alguma situação ali dentro de um trabalho que não acontece. O Pedro, ele não é esse jogador hoje no Flamengo. Ele não é a salvação do Flamengo. Ele é um super a mais dentro de um grupo que já entrega bastante. Agora, né? Porque quando ele saiu... Agora. Muito grande, ele é ótimo. E era um Tite que não conseguia também se encontrar. Esse vídeo vem só reforçar a volta do nosso matador, que tem cheiro que a bola gosta. O que você achou? Comenta aí. Pedro, voltando, é bom pro Flamengo ou não? Ele vai complementar algo que já é absolutamente ótimo. Tem a Libertadores já na quinta-feira. Flamengo na preparação, vai treinar aqui mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. Vai no voo direto para lá. Ele reconhece o campo e faz o jogo. Volta e já fica na Bahia para pegar o Vitória no final de semana. É uma logística e tanto. Mas o nosso time está preparado, psicologicamente focado. E não se esqueça, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ative o sininho, meta o dedo no like, comenta, compartilha para reforçar nosso trabalho e vamos interagir. Vamos junto. Saudações rubro-negra.